governo ampliou a faixa de renda familiar do programa Minha Casa Minha Vida para até R$12 mil. Anteriormente, o limite de renda era de R$8 mil. Claro, com a inflação tem que aumentar. A ampliação do programa prevê até o financiamento em até 420 meses, com taxa de juros de 10,50 ao ano, para aquisição de imóveis de até R$500 mil. A expectativa é que mais de 120 mil famílias sejam beneficiadas pela mudança. João Belucci, uma medida novamente elogiável. Eu pergunto, mas vamos tirar da onde? É um benefício atrás do outro. Eu estou preocupado com isso, João. Dá um alento aqui para nós, porque se nós estamos pagando R$1 trilhão de juros, uma dívida pública de mais de aproximadamente 7 trilhões de reais, um déficit que se aprofunda com as empresas pedindo recuperação judicial e mesmo assim sendo aumentada a carga tributária, com juros batendo mais de 15%, taxa Selic, taxa mínima. Eu pergunto então a você, João Belucci, onde isso vai parar? Pois é, Capesi, você vê que essa faixa dos $12 mil, R$12 mil, se a gente estimar, é cerca de $2.500, para mostrar como a nossa moeda é bastante defasada e está bastante para trás, né? É evidente que é uma medida, como você disse, olhando o pacote, toda a medida apresentada, ela é sempre, né, tem o boneco, né, a parte bonita, igual da isenção do imposto de renda, não explica de onde vai tirar direito, enfim, aumenta o chamado rombo fiscal. Do Minha Casa Minha Vida, sim, é elogiável, é um programa que o governo Lula vende até hoje, nas universidades bastante aparelhadas pelas esquerdas, nos são ensinados esses programas como exemplos mundiais que não necessariamente são. A pessoa vai pagar, isso é o mais importante, vai pagar o imóvel, não é que vai ganhar o imóvel, vai ter que pagar com juros menores, mas assim, mais uma vez a operacionalização, né, a utilização desses bancos públicos para fazer política. E, como sempre, esse evento é um evento 100% eleitoral, né, eleitoreiro, né, tem um caráter bastante eleitoral, que podia o Ministério Público, né, pelo menos aquela notificação para falar, explica um pouquinho aí, porque é um discurso bastante visando eleições, me parece, e a direita precisa atuar nesse sentido também, viu, Capês, de incomodar as instituições, peticionar as instituições, porque a direita grita muito na internet, mas nesse tipo de situação, igual do Lula fazendo um evento político desse tamanho, não o incomoda, não aciona os órgãos de controle para ir atrás, mas assim, a medida é boa na roupagem, mas vamos observar os próximos meses como que ela vai acontecer na prática. Juros de mais de 10% ao ano também não é nenhuma caridade. Maria De Carli, queria te ouvir. Eu acho louvável esse programa, né? Como o João Belucci tocou aqui, é um programa que tem muita adesão, é um programa que fez diferença no nosso país, que é extremamente miserável, ajuda muitas pessoas. Apesar do Minha Casa Minha Vida ter muitas críticas de pessoas que até desenharam esse projeto anteriormente, porque é uma problemática, veja, até de infraestrutura urbana. Eles instauram essas casas em locais muito afastados de centros urbanos. Então, essas pessoas, elas ficam alocadas lá com as suas casas, como o João também falou, que elas pagam por esses imóveis, né, a custo mais inferior, mas mesmo assim o local não tem supermercado, enfim, a localização dos projetos do Minha Casa Minha Vida são questionáveis e isso é uma problemática dentro desse programa. Eu espero que nessa renovação isso seja revisto e que o governo se atente a essa queixa, é uma questão de desenvolvimento urbano muito sério e de fato o que eu quero dizer é que é muito louvável e tudo mais, mas como o próprio Capês tocou aqui, de onde vai sair, né, esse orçamento, esse valor para o investimento desse programa, e mais uma vez, é uma tentativa do governo Lula III de deixar o seu legado. E vejo que cada vez mais que a gente se aproxima de 2026, mais programas sociais, mais incremento ao crédito e ao custo e ao que a população se divide, vão ser incentivados para justamente garantir o sustento dessa plataforma de governo para 2026 ser reeleita. É um projeto louvável, mais uma vez, mas tem um cunho populista eleitoreiro aí sim também. Leandro Ferreira, eu sei que você está ansioso para falar, mas sabe o que me impressiona? É que tem a narrativa e tem a realidade, né? Narrativa, por exemplo. Eu sei que não é sobre isso que estamos falando, mas um exemplo. Os atores fazendo um jogral para defender a Amazônia. Nós amamos a Amazônia. Até uns atores que eu não via faz tanto tempo apareceram de novo. Foi bom para eles até.
participar do Jogral. Agora eu pergunto a você, vamos falar de Minha Casa Minha Vida. O governo lança esse programa que, em teoria, é lindo, mas já tem vários problemas nessas residências e apartamentos construídos pelo Minha Casa Minha Vida. Principais problemas, rachaduras, problema no encanamento, problema de estrutura elétrica. E o Ministério Público Federal, já no Piauí, já tem 12 investigações com representações de cidadãos que relatam problemas estruturais em unidades do Minha Casa Minha Vida. Então, não adianta ficar lançando o projeto, depois faz as casas caindo aos pedaços aqui, precisa ver se a casa está boa ou não está. Ah, mas como é que elementos você tem para criticar as casas? As investigações do Ministério Público Federal e, evidentemente, existem alguns problemas ligados à imprevisibilidade nas parcelas, acaba aumentando de acordo com o aumento da renda ou diminuição. Então, Leandro Ferreira, você está super ansioso para falar, eu diria que até excitadinho, eu vejo uma boa notícia que eu vou falar, mas é importante você também saber abordar todos esses pontos, porque você, acima de tudo, é um professor. Capês, eu acho que você está corretíssimo de reclamar dessa história de unidades habitacionais que não atendem aos padrões que precisam atender. O pessoal acha que, Capês, toda vez que eu chego aqui, ele está de volta, o socialista, né? Mas quem produz essas casas do Minha Casa Minha Vida são empreiteiras. E empreiteiras têm contrato. E o contrato tem que ser honrado. Eu sou uma pessoa que defende que uma das principais funções do Estado, e acho que o Bellucci também, né, é fazer com que o Estado force que os contratos sejam honrados, né, que são negócios que foram estabelecidos. Neste caso, de uma empreiteira com os governos que executaram. Se está mal executado, a empresa que executou precisa, sim, pagar por isso. Se a responsabilidade de estar mal executado é de quem, da parte do poder público, não inspecionou essa obra corretamente, também precisa ser responsabilizado. Então, não podemos entregar produto de má qualidade. O próprio presidente Lula falou diversas vezes que os projetos tinham que ser melhores, tinham que, inclusive, incluir a varanda do PUM, né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Leandro, em relação ao que eu toquei com a questão do distanciamento, isso é uma problemática muito grave, você sabe, todos os acadêmicos que estudam esse programa falam disso, e me parece que, inclusive, o que eu já li sobre essa renovação no contrato é que esse aparato não foi ajustado. As casas vão continuar sendo construídas distantes dos centros urbanos, Maria, e isso é um problema. Esse é um ponto muito importante que você tocou, sabe por quê? Porque essa localização, hoje, ela é de responsabilidade dos governos locais, né? Então, conforme o governo amplia o perímetro urbano onde pode-se realizar projetos, empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, você vai distanciando, aproximando, né? Inclusive, eu te convido a conhecer, né? Aqui no Belém, ao lado do metrô, tem uma outra modalidade do Minha Casa Minha Vida, que é o Minha Casa Minha Vida, onde o governo passa o dinheiro para que os próprios movimentos de moradia construam suas casas em regime de mutirão. Com o mesmo dinheiro que uma empreiteira, a autogestão é capaz de produzir unidades maiores, de maior qualidade e mais bem localizadas. Menos casas nesse caso. Você entrega menos nesse caso. Você entrega, se você passar a mesma quantidade de recurso, você entrega igual. O problema é que vai muito mais dinheiro para as empreiteiras que produzem essas unidades que o Capês está criticando. Não, Leandro, você está falando das HS? Me permite discordar de você, porque o Belém é um bairro que eu conheço bem, moro ali perto, acompanhei o Minha Casa Minha Vida ali no Belém. Por exemplo, não é um bairro tão barato. Se você tem um orçamento desse para fazer o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, na periferia de São Paulo, o dinheiro que é gasto na periferia é diferente do centro urbano. Bem diferente. Você constrói 20 casas no Belém e no centro periférico, né, que é onde fica Minha Casa Minha Vida normalmente, você constrói 50. É por uma questão geográfica do negócio. Mas justamente isso, o da empreiteira, se for construído... Você constrói casas melhores, é isso que você quer dizer, né? O do empreiteira, se for construído no mesmo lugar, pelo mesmo preço, sai em qualidade inferior. Então a gente tem que forçar que os governos locais planejem as cidades, que são esses governos que vão ter condição de prever como pode aumentar a cidade, como os equipamentos públicos de saúde, educação e outros podem estar
disponível, esse transporte que a Maria citou aqui corretamente, né? Mas eu entendo que essa medida dos 12 mil que está sendo tomada agora, ela é para beneficiar um público de classe média. Essa não é a unidade do Minha Casa Minha Vida que vai ser destinada para as famílias de baixa renda, é para quem precisa de crédito e vai poder escolher se vai morar ou não naquela unidade produzida pelo Minha Casa Minha Vida, porque ela vai financiar pelo programa. É a Minha Casa Minha Vida faixa 2, 3, nem sei se tem 4 ou 5, que é o HMP, que é a habitação para um público intermediário entre o HIS, que é para os mais pobres. Mas fica aqui o convite para conhecer o mutirão de autogestão Maria Carolina de Jesus, ao lado da Estação Belém, feito com o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, melhor que o das empreiteiras. Vamos fazer o mutirão desse convite. Pessoal que está assistindo aí hoje, o Leandro está organizando um mutirão para ir com ele e visitar aí o projeto que ele... Maria já se inscreveu. Leandro, você sabe qual a diferença de custo de um edifício, prédio construído no Itaim Bibi e em Cidade Tiradentes? É o custo da terra. Só. Não tem nenhuma diferença de custo. O que varia é o preço do terreno. Então, claro. Eu falei que no Belém é diferente. E aí acaba, para baratear o custo, você coloca, como disse a Maria De Carli, em regiões mais distantes. Até porque você não tem um espaço aberto assim, Capês, para desapropriar, para fazer essas casas, esses mutirões. É quase que inviável você fazer isso hoje no centro urbano. Agora na periferia não, na periferia você tem lugar para crescer, porque basicamente eles desativam uma comunidade e constroem isso em cima das comunidades. Basicamente é isso que acontece. Tem uma comunidade na cidade de Tiradentes, desativam toda aquela galera ali, eles entram numa fila e com esse recurso eles constroem ali o projeto Minha Casa Minha Vida. E você sinalizou bem, Leandro, que isso aqui, para falar a verdade, já é uma pré-campanha eleitoral para 2026, no meu modo de entender. Por quê? Porque já está pegando uma classe que, teoricamente, não é a classe que aceita muito bem o atual governo. Então, eles já começam a sinalizar que também tem política pública para essas pessoas. Ô, João Belutti, e aí, como é que fica? É política pública? É estratégia eleitoral? É populismo? O que acontece? É política pública, mas esse ponto mencionado das empreiteiras é bastante relevante, que são as empreiteiras, vamos lembrar, grande parte delas que já foram envolvidas em diversos escândalos, devolveram dinheiro, foram condenadas. Hoje, todas absolvidas e limpíssimas, muitas até mudaram de nome e seguem aí nos vendendo coisa com um nome diferente. Agora, nessa questão que o Leandro mencionou da comunitário, né? Como que seria o nome? Autogestão. Autogestão comunitária, também ela sempre serve, importante observar, como palanque político desses líderes comunitários que depois se alçam eleitoralmente em voos utilizando desse palanque político, que também não dá para negar. Muito bem.